A seguir, não comer carne faz bem ou mal para o nosso organismo? O Mundo UFG de hoje trata da alimentação vegana e também dos mitos e verdades a respeito desse estilo de vida. Além disso, nós vamos te contar informações sobre um edital que foi lançado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Não saia daí, o Mundo UFG está só começando. Ótima tarde para você que nos acompanha pela TV UFG e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara, cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros e visto uma roupa hoje preta e branca. Quem faz a interpretação para Libras neste bloco é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave. O Diogo é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos e não usa barba. Bom, como eu te contei no início do programa, a gente vai falar sobre veganismo, sobre os mitos e verdades a respeito de consumir ou não carne. Para falar sobre esse assunto, eu recebo dois convidados nesse momento. A primeira é a Cristiane Cominetti, mestre e doutora em Ciência dos Alimentos e também professora da Faculdade de Nutrição da UFG. Ela se identifica como uma mulher de pele clara, com cabelos e olhos castanhos. Olá, Cristiane, muito obrigada pela sua presença. Olá, Camila. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde a todos. E também vamos conversar com o Alcides Moraes, que é doutorando em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFG. Ele se identifica como um homem de pele clara, com cabelos castanhos e olhos esverdeados. Olá, muito obrigada pela sua presença também. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Camila, por nos receber. Boa tarde a todos. Bom, eu vou começar com o Alcides mesmo, para que ele possa contar para a gente um pouquinho da experiência, né, como vegetariano. Queria que você falasse para a gente como que você decidiu aderir, vou chamar de estilo de vida, mas se eu estiver errado você me corrige, a esse estilo de vida, como foi o processo, né, até você conseguir deixar de consumir carne. Conta um pouquinho para a gente. Obrigado pela oportunidade, Camila. Então, isso começou mais ou menos há uns 17 anos atrás, há quase 18 anos atrás. Eu tinha acabado de fazer 40 anos de idade e eu estava vendo que meu corpo já não respondia da mesma forma como costumava responder a algumas coisas relacionadas com a maneira como eu me sentia, meu bem-estar. E eu sabia, né, tendo estado envolvido na área de saúde por algum tempo, eu sabia que tinha algumas mudanças que eu precisava fazer. E eu, querendo continuar tendo uma saúde melhor e ser saudável, continuar sendo saudável, eu comecei a tomar algumas decisões do que diz respeito ao que eu comia. Sempre tive uma preocupação com a minha alimentação, mas aí eu me tornei um pouquinho mais radical. E aí eu comecei a cortar os produtos de origem animal. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que o que foi mais difícil para mim no início foi a decisão de dar o passo. Uma vez que eu tomei a decisão de dar o passo, por causa das convicções que eu tinha a respeito do que isso traria para a minha saúde, aí a coisa, na verdade, acabou se encaixando e eu consegui levar bem essas mudanças, né? No primeiro momento eu tirei carne vermelha e frango, tirei leite, depois finalmente acabei tirando peixe também e ovos e tem sido um caminho bastante interessante em termos de saúde, em termos de conhecimento. Eu tenho apreciado bastante esse processo. Obrigado. Alcides, então você é vegano, né? Você não consome nada que tenha proteína animal, é isso? Exatamente. Então, eu completamente tirei da minha dieta produtos animais. É isso mesmo. Bom, professora, queria agora que você explicasse melhor para o nosso público essa diferença que eu acho que muita gente confunde.
O que é vegetarianismo e o que é veganismo? Existe uma diferença, né, nas opções alimentares, no que se consome ou não, nessas duas dietas, né? Explica melhor, professora. Sim, Camila, como o Alcides já colocou, né, o veganismo, vou começar pelo veganismo, ele é uma prática, você também mencionou estilo de vida, né, a gente usa essa palavra também, em que o indivíduo exclui todas as proteínas de origem animal. Até anotei aqui como foi a progressão do Alcides, né, ele mencionou a carne vermelha, depois o frango e leite, depois ele tirou peixe e ovos. Então, o veganismo não tem nenhuma proteína de origem animal. O vegetarianismo, ele pode ter algumas proteínas de origem animal. Existem diversas classificações do vegetarianismo. Eu acho que eu posso dizer que o tipo que é mais praticado seria o ovo-lacto vegetarianismo, que é quando as pessoas não comem carnes, mas elas comem ovo e tomam leite e consomem os derivados de leite, né, que também são de origem animal. Mas nós temos também o ovo vegetarianismo, né, que é quando a pessoa consome ovo, mas não consome leite. O lacto vegetarianismo, que é quando a pessoa consome leite, mas não consome ovo, né. Temos também uma outra classificação que ela é um pouco menos rígida, vamos dizer assim, entre aspas, que seria o flexitarianismo, que até permite o consumo de carne algumas vezes na semana, tá? Então, pessoas que comem uma quantidade menor de carne, a gente acaba classificando também dentro do vegetarianismo. Então, a diferença básica é essa, né? No vegetarianismo, a gente ainda tem algumas proteínas de origem animal, a depender do tipo de vegetariano que o indivíduo é, ou vegetarianismo que ele pratica. Bom, Alcides, uma questão que muita gente às vezes fala a respeito, né, da opção pelo veganismo ou vegetarianismo é que muitas vezes pode se tornar mais caro a alimentação pode se tornar mais cara. Queria que você falasse sobre isso. É um mito, é verdade? Você conseguiu manter mais ou menos os mesmos gastos com a alimentação ao mudar a sua dieta? Excelente pergunta, Camila. Minha experiência tem sido que isso é um mito, né? E quando você começa a colocar na ponta do papel, você vai ver que realmente não parece ter uma base sólida essa afirmação de que você vai gastar mais dinheiro. Por exemplo, né? Quanto é que está um quilo de carne hoje? Né? 30, 40 reais o quilo? Eu normalmente vou ao supermercado uma vez por semana, no dia em que os vegetais e as frutas são mais baratos, né? Eu uso lá o sacolão e eu normalmente gasto 60 reais em média para o meu consumo durante toda a semana. E é isso que eu consumo vegetais, eu consumo frutas, eu consumo grãos e cereais. E só com frutas e vegetais eu gasto em torno de 60 reais, 70 se eu extrapolar um pouco. Isso para mim e para minha esposa. Quer dizer, quando você coloca na balança, 2 quilos de carne, você já consumiu isso aí. Então, eu acho, na verdade, um mito. O que acontece é que, às vezes, se você vai procurar alguns substitutos, né, de proteína animal, e aí estamos falando aí de algum tipo de alimento especial à base de soja, né, isso, aquilo, talvez você vai ter um preço um pouco aumentado no que diz respeito a isso. Mas o básico de uma alimentação baseada em plantas é bem barato. Professora Cristiane, então, o que a senhora acha? É possível comer bem sendo vegano ou vegetariano, mesmo com pouco dinheiro? Você concorda com o Alcides que é um mito de que fica mais caro? Concordo, com certeza. Eu acho que tem alguns alimentos, como ele mencionou, os substitutos, eu diria talvez algumas castanhas oleaginosas que são bastante utilizadas, né, principalmente por vegetarianos e veganos, que podem ter um preço um pouco maior, digamos assim, mas se a gente for pensar no preço da carne, dos ovos, até mesmo do leite, hoje em dia, né, atualmente está bastante caro. Então, eu acho que sim, é completamente possível uma alimentação à base de proteína vegetal, não ser mais cara do que uma alimentação onívora, né, que a gente chama, que é quando as pessoas consomem também carnes e proteínas de origem animal.
Bom, Alcides, você disse que optou pelo veganismo, né? Na verdade, optou inicialmente por ir reduzindo o consumo de carne até chegar a uma dieta mais vegetariana, depois a uma dieta mais vegana, por saúde, né? Que você achava que seu corpo já não estava lidando tão bem com o consumo de carne e proteína animal. Quais os resultados que você vê hoje dessa opção? E você acha que, por exemplo, para pessoas que procuram essa opção mais saudável, elas podem encontrar uma vida mais saudável sem consumir carne a partir da sua experiência pessoal? Obrigado. Essa pergunta é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Funcionou, né? E realmente tem funcionado muito bem. Eu costumava, logo que eu me tornei vegetariano, vegano depois, eu estava fazendo um acompanhamento em termos do meu perfil lipídico, né? Que nada mais é do que o colesterol, né? E eu fiz isso por vários anos após me tornar vegano, e eu estava ficando mais velho. No entanto, os meus números relacionados com colesterol estavam melhorando a cada ano, né? Então, isso é um detalhe. Eu tinha... Uma das coisas que me incomodava muito quando eu ainda era onívoro eu tinha dor de cabeça frequentemente. Então, era uma enxaqueca que sempre me pegava 1 a 2 vezes por semana, e aquilo me incomodava muito. Quando eu fiz a mudança na minha dieta, raramente eu vou ter algum tipo de dor de cabeça. Praticamente, completamente desapareceu, eu não sinto mais isso. Uma outra coisa que foi notório para mim foi a minha digestão, né? Eu tinha problemas com acidez, azia, aquela coisa toda. Mudei uma dieta, nunca tenho problema de azia, de acidez, dificuldade de digestão. Então, para mim, tem funcionado muito bem. Professora, qual é a opinião da senhora, né? Quais os benefícios de uma dieta sem carne? E é todo mundo que pode fazer essa dieta ou é preciso avaliar caso a caso, tanto em relação a estilo de vida, a problemas pré-existentes ou possibilidades de problemas de saúde? Queria saber assim, se para qualquer pessoa, se hoje eu, Camila Maia, optar por ser vegetariana ou vegana, é uma opção para todos? Sim, é uma opção para todos, inclusive pode ser feita por crianças, adolescentes, atletas. A única questão precisa ser acompanhado, né, por um profissional capacitado, que no caso do profissional habilitado para prescrever dietas é um nutricionista. Então, é importante que seja acompanhado, né, que seja, por exemplo, você citou o seu exemplo, né, então hoje você consome carne, produtos de origem animal, que essa transição seja feita, seja acompanhada, seja calculada de acordo com as suas necessidades, para que não haja riscos de nenhuma deficiência, né, de algum nutriente, alguma coisa assim. Isso é importante a gente mencionar. Mas ela, em teoria, né, ela pode sim ser feita por todas as pessoas. A dieta vegetariana, em alguns casos, a dieta vegana, ela vai requerer um maior cuidado em alguns aspectos. Por exemplo, a vitamina B12, que é uma vitamina que não é encontrada em produtos de origem vegetal, basicamente, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, falando sobre um indivíduo idoso, a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Até mesmo, às vezes, indivíduos adultos e adolescentes, enfim, é uma das vitaminas que é preciso estar atento, né? Então, tudo isso demanda uma orientação, né, uma supervisão de um profissional capacitado. Você já respondeu a questão, mas vou até ressaltar aqui para pais, mães. Então, crianças e adolescentes também podem seguir uma dieta vegetariana ou vegana. É possível começar já a inclusão de alimentos, por exemplo, numa criança, num neném, né, quando começa a consumir alimentos sólidos, já vegetariana ou vegana, sem consumo de carne, professora? Olha, o que as diretrizes, né, dos institutos de pesquisa, enfim, que tratam desse tema, colocam de acordo com as evidências científicas é que sim, mas eu preciso sempre ressaltar essa necessidade de acompanhamento, principalmente nessas faixas etárias mais sensíveis, vamos falar com crianças, até mesmo os idosos, atletas também, porque
os cálculos, as adequações, tanto da proteína, que é um dos principais nutrientes que a gente se preocupa, quanto dos micronutrientes, que são vitaminas e minerais, eles precisam ser muito bem ajustados, né? Então, nessa faixa etária de criança, adolescente, o cuidado tem que ser redobrado, né? Eu não posso falar que qualquer um pode fazer e é só tirar a carne da alimentação e tá tudo certo, porque senão eu posso estar confundindo, né, o público, que não é uma coisa assim tão simples, mas não é impeditivo, né, se a pessoa quiser realmente adotar esse padrão de dieta ou estilo de vida. Alcides, você disse que a sua mulher também, o consumo, né, de R$60 por semana é para você e sua esposa. Você tem filhos? A sua esposa também optou por essa dieta? Se tem filhos, os filhos também optaram? Só conta pra gente um pouquinho como é que é a questão em casa e se todo mundo optou pela mesma dieta. Boa pergunta, Camila. Eu tenho 2 filhos, né? São adultos. O mais velho tem 31 anos, a mais nova tem 29. Eles já estão aí tocando a vida deles, moram em outros lugares. E eles acompanharam as mudanças que eu fiz, ainda que sempre eu tive uma preocupação com o que eu comia, mas eles acompanharam toda a mudança. Então, eles e minha esposa continuavam tendo a dieta deles, porém, eles fizeram muitas mudanças ao longo do tempo. Então, o que acontecia normalmente é que eles comiam tudo que eu estava comendo e aí eles adicionavam alguma coisa animal à dieta. Então, eles passaram a comer coisas como, por exemplo, arroz integral, comer muitas leguminosas, comer muitas frutas, verduras, vegetais. Então, essa mudança foi boa para a família toda, né? Mas quem ficou realmente restrito ao veganismo fui eu, né? Eles ainda comem alguma coisa ali, aqui ou ali, mas eles sabem que se a coisa começa a pegar ali, eles precisam tomar cuidado com algumas coisas que eles estão comendo. Tá Teve certo. influência, mas eles não optaram por veganismo completo como eu tenho feito. Tá certo, Alcides. Vou me despedir de você. Muito obrigada por compartilhar sua experiência com a gente. Espero que você continue tendo resultados positivos com essa opção. Muito obrigado, Camila. Obrigado, professora Cristiane. Prazer estar aqui com vocês. E um abraço a todos. Muito obrigado. Não vou me despedir da professora Cristiane porque ela continua com a gente, já que a gente volta daqui a pouquinho para continuar falando sobre mitos e verdades a respeito do veganismo. Você que está nos acompanhando na TV UFG, continue com a gente aí. Tem muito assunto ainda para a gente falar sobre opções vegetarianas, por exemplo, veganas e vegetarianas quando a gente vai consumir fora de casa. Vários assuntos que com certeza vão ser do seu interesse. Então a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. Quem faz a interpretação para Libras neste bloco é o professor Diego Barbosa. Ele é coordenador do Labitave, um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. Bom, antes de voltarmos para a nossa entrevista, eu vou te fazer um convite. Acompanhe as redes sociais da TV UFG e também, claro, confira o conteúdo do Mundo UFG. Nós temos Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Você pode acompanhar o conteúdo postado, curtir, compartilhar. E no Facebook, no Twitter e no YouTube a gente faz a transmissão ao vivo do programa, simultaneamente à TV. Então você também pode conferir o que está passando por esses canais. Se você quiser fazer algum tipo de interação com a gente nesse momento, pode fazer pelo chat lá no YouTube, também pelo comentário do Facebook, e eu repasso o seu comentário ou a sua pergunta para os nossos entrevistados. Daqui a pouquinho eu tenho um comentário importante que eu vou passar para a professora Cristiane. Mas antes, vou apresentar a nossa nova entrevistada, que é a Carolina Cadma, doutoranda em Antropologia Social pela UFG e professora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Ela se identifica como uma mulher de pele clara, com cabelos castanhos e olhos escuros. Bom, queria que você me perdoasse se falei o seu nome errado, Carolina, seu sobrenome, mas muito obrigada pela sua presença. Que bom ter você aqui para contar também a sua experiência e me corrija se eu estiver errada.
Eu que agradeço, Camila. Obrigada, tá correto o meu nome. Bom, Carolina, então queria que você contasse um pouco pra gente também da sua história. Fui informada de que você é vegetariana, é isso mesmo? Como é que foi o seu processo para deixar de consumir carne? O porquê de fazer essa opção? Isso, sou vegetariana há mais ou menos uns 12 anos. Eu comecei a fazer ciências sociais em 2009, em 2007, na verdade. Em 2009 eu me tornei vegetariana quando eu entrei em contato com algumas discussões ligadas à ética animal e questões ambientais também. E desde então tenho mantido, né, essa prática. Então, a sua opção foi mais uma questão política, ecológica, por entender que o consumo de carne gera sofrimento para os animais, gera danos para o meio ambiente, é isso? Exatamente. Muito mais voltada a questões éticas, políticas, do que a dieta em si, né? E foi fácil para você se tornar vegetariana? Demorou? Foi um processo de retirar alguns alimentos? Que o caso do Alcides, que foi o nosso entrevistado do bloco passado, ele contou que foi retirando aos poucos. Primeiro a carne vermelha, o frango, o peixe, depois ovo e também leite, porque ele é vegano, né? No seu caso, você consome ovo e leite ainda, né? Sim, consumo. Foi um processo difícil, porque a carne ela tem um sentido social importante também, né? Então, a maior parte dos nossos alimentos cotidianos tem carne, galinhada, macarrão à bolonhesa, você vai comprar um salgado, né? Ou um sanduíche, sempre tem carne inclusa. Então, isso dificultou bastante no início. Posteriormente, isso foi ficando um pouco mais fácil. A gente aprende a se adaptar, né? Vai se adaptando aos poucos. E também a gente percebe que a indústria ela se adaptou também. Então, não só a indústria alimentícia, quanto os próprios fornecedores, como lanchonetes e restaurantes começaram a se adaptar, o que facilitou bastante ao meu estabelecimento quanto vegetariana. Fora o conhecimento, né? Você vai aprendendo as substituições com o tempo. Agora eu vou passar na verdade, um comentário e uma pergunta para a professora Cristiane, que ela vai poder responder um pouco para a gente, que as pessoas estão com algumas dúvidas de quem pode ou não optar por essa dieta, né? Por essas dietas, o vegetarianismo ou o veganismo. A Charley Nunes diz, uma chamada que deveria ser feita é que o veganismo não poderia ser indicado para todas as pessoas. Há ressalvas em pacientes diabéticos, com distúrbios metabólicos, síndromes de má absorção, problemas renais. É isso mesmo, professora? Essas pessoas devem ficar mais atentas? Bom, veja, anteriormente a gente não tinha mencionado nenhuma situação de doença, né? Nós estávamos falando de faixas etárias. Então, nós estávamos falando de criança, de adultos, idosos, atletas. Então, talvez faltou falar, né, que no caso, essas pessoas são aparentemente saudáveis, né? Aí, obviamente, que uma pessoa com alguma condição patológica, como as descritas, ela vai ter que ter alguma atenção diferenciada, né? Aí vai depender de cada condição. Por exemplo, vamos falar, não dá para falar de todas aqui, né? Mas vamos falar, por exemplo, diabetes, a pessoa tem diabetes. Não vejo problema, salvo engano, mas eu não vejo problema em a pessoa adotar uma dieta vegetariana, né? E sempre ter clara essa diferença do vegetariano e do vegano. O vegano é o que é muitas vezes chamado de vegetariano estrito, né, ou restrito, até uma nomenclatura que não se recomenda mais, mas porque não tem nenhuma proteína de origem animal mesmo. Então, são coisas diferentes. Eu me referia principalmente ao vegetarianismo. É claro que se a opção for pelo veganismo, mais atenção ainda vai ser necessária, né? Então, tudo é uma questão de saber exatamente quem é essa pessoa, né? Qual é a condição de saúde ou de doença que ela tem. Mas, no geral, pensando em indivíduos aparentemente saudáveis, a gente não tem grandes contraindicações, não.
Professora, vamos... Inclusive, na verdade, desculpa, Não, pode desculpa, terminar. só para complementar. Inclusive, como a gente estava falando anteriormente, a dieta vegetariana, que é a que é mais praticada, né, até mesmo em comparação com a dieta vegana, ela tem recomendações por ser benéfica à saúde, né? E é sobre isso que eu quero falar, professora. A Pri pergunta: quem tem síndrome de ovários policísticos pode ser vegano? E eu vou acrescentar uma pergunta até de cunho pessoal. Eu tenho endometriose severa e já li em vários lugares que uma dieta que eles chamam de anti-inflamatória, que seria evitar consumo de carnes, evitar consumo de laticínios, seria importante para reduzir sintomas, para melhorar a condição de saúde. A senhora poderia falar um pouco disso para a gente? Porque ela cita ovários policísticos, tem outras questões relacionadas também à saúde, né? Do aparelho reprodutor feminino, que muitas vezes se fala nessa dieta, né, anti-inflamatória. Sim. A pergunta dela, então, eu tenho ovário policístico, eu posso ser vegana? Pode. Pode ser vegano, pode ser vegetariano, né? O seu caso, a questão da endometriose, pode? Pode, tá? Essa questão da dieta anti-inflamatória ou inflamatória, que tá até bastante na mídia, assim, né, na moda, e a gente só precisa tomar um pouco de cuidado, porque algumas vezes algumas pessoas têm rotulado alimentos como inflamatório. Por exemplo, talvez você já tenha até ouvido falar, o leite inflama, né? Sim. A gente não pode classificar os alimentos isoladamente dessa forma, né? Com base em evidências científicas mais robustas, a gente diria que o leite, a gente não pode falar isso, o leite inflama, né? Mas é claro que alguns alimentos, por exemplo, proteínas de origem animal, têm mais gordura saturada, que é aquela gordura, vou dizer entre aspas, né, que seria mais prejudicial, tá? Então, se a gente diminuir o consumo de carne, diminuir o consumo de outros produtos de origem animal, a gente está diminuindo o consumo de gordura saturada. A gordura saturada é um nutriente que pode aumentar essa inflamação, digamos assim. Então, faz sentido, né? Você estaria melhorando esse perfil. Agora, eu sempre vou insistir na tecla do bem elaborado, bem planejado, né? Essa dieta, porque não adianta, muitas vezes tem gente que retira carne, retira outras proteínas de origem animal, mas a qualidade da alimentação não é boa, porque também não come fruta na quantidade adequada, ou não come as verduras, as proteínas de origem animal, às vezes consome muitos produtos ultraprocessados, que são aqueles mais industrializados, como bolacha recheada, refrigerantes, né? Então, também não vai valer a pena, tem que ver por o que é que você vai trocar as proteínas de origem animal, entende? Certo, professora. Passando a palavra de novo para Carla. Carla, você citou uma coisa que achei interessante. Você disse que hoje o mercado já está se adaptando, né, para ter mais opções que não contenham carne. Mesmo, né, os pequenos comércios se adaptam, às vezes, pelo menos uma opção, né, sem carne. Mas tem uma outra questão que eu vejo pessoas que são vegetarianas que às vezes passam por isso. É aquela cobrança, né? Ah, mas você não come carne? Por quê? Ah, mas às vezes se enganam, por exemplo, com embutidos, né? Presunto. Acham que isso não é carne, entre aspas. Tem uma coisa muito cultural nossa, do brasileiro, de consumir carne, né, Carla? Sim, sim, é bem interessante isso. É comum que você chegue em uma lanchonete e fale, ah, mas não tem carne, mas tem salsicha, né? O que demonstra muito essa cultura ligada ao que é carne, né? Inclusive, frango e peixe comumente também são desatrelados, são separados do que é carne, né? Então, você não come nem peixe, né? Essa pergunta eu acho que todos os vegetarianos e veganos já escutaram em algum momento da vida. Mas você se sente cobrada ou se sentiu em algum momento por não consumir carne? Foi vista como a diferentona? Às vezes tinha que levar o próprio alimento porque ia para o churrasco, por exemplo? Ah, sim, com certeza. Nessa questão, eu acho que a sociedade ela tem se adaptado bem, assim.
No início era bastante comum que, ai, que saco, né? Lá vem ela que não come carne, tem que fazer uma coisa separada. Mas com o tempo isso foi sendo naturalizado. Então é bastante comum que a gente chegue nos lugares e haja sempre uma opção, mesmo que seja uma salada, né? Alguma coisa sem a carne, com muita frequência. Então, as coisas têm mudado um pouco, mas esse desconforto eu já passei por ele e eu acho que a maioria dos vegetarianos, se não passou, ainda vai passar. Bom, Cristiane, em relação a quem consome carne, o consumo de carne pode trazer algum malefício para a saúde? A gente falou da importância das proteínas, né, de outros nutrientes que deve ser balanceado mesmo em quem não consome a carne, que ele deve consumir outros alimentos onde ele encontre a proteína e esses nutrientes. Mas para quem consome, é preciso tomar cuidado com a quantidade, com a qualidade da carne, com o modo de preparo? Ela pode trazer malefícios à saúde? Justamente. Isso que você citou, a nutrição é muito isso, né? O equilíbrio, a quantidade, o quanto. Ah, comer carne faz mal? Não, mas depende quanto, né? Então, a recomendação que a gente tem, falando de uma maneira bem simples, é que a gente consuma uma porção de carne por dia. Vamos supor, até quando eu ensino isso para os alunos, eles ficam um pouco apavorados, assim, nossa, professora, mas aí vai ser só um bife no almoço e na janta, não vai comer carne? Eles ficam assim, né? Porque, como vocês estavam falando, é um hábito muito forte nosso, do brasileiro, comer muito carne e comer em grande quantidade. Então, existe essa recomendação da parcimônia, né, de porções menores, justamente por aquela questão da gordura saturada que eu falei. Todo produto de origem animal, principalmente as carnes, mesmo que seja uma carne mais magra, que a gente fala, um corte mais magro, vai ter bastante gordura saturada ali naquelas fibras musculares, né? E aí, quanto mais gorda a carne, mais gordura saturada, né? E essa gordura a gente sabe que ela é prejudicial se consumida, né, em grandes quantidades, em longo prazo. Então, recomenda-se sim que haja uma limitação nisso. O que a gente vê em termos de problemas maiores é quando existe um excesso, né? E também aliado a outros fatores. Às vezes a pessoa consome muita carne, muita fritura, não pratica atividade física, e aí os fatores vão se somando, e aí sim podem aumentar o risco do surgimento de algumas doenças. Quais, por exemplo, professora, a gente poderia falar? Problemas cardíacos, problemas... até mesmo, eu já ouvi falar de alguma relação com alguns tipos de câncer, não sei se isso é verdade. Principalmente problemas cardíacos, né? Porque esse acúmulo da gordura vai ocorrendo nas grandes artérias, principalmente, e elas podem ficar obstruídas. Claro que, só lembrando, não é só a carne que vai fazer isso, né? É um conjunto de coisas. A questão do câncer tem também, em 2015, o IARC e a Organização Mundial da Saúde lançaram, né, uma recomendação que o consumo de carnes processadas seriam carnes embutidas, então salsichas, bacon, salame, né, essas carnes mais processadas deveria ser inferior a 30 gramas por dia, porque o consumo, né, maior do que essa quantidade estaria associado a um maior risco de câncer de cólon, que é o câncer do intestino grosso, né? Então, existe sim essa associação, não quer dizer que a pessoa que come carne vai ter esse câncer, mas é uma associação. E esse é, inclusive, um dos benefícios da dieta vegetariana, reduzir o risco, reduzir o risco, né, de o indivíduo ter câncer de cólon. Não quer dizer que nenhum vegetariano vai ter câncer de cólon, pode ser que sim, porque são vários fatores, inclusive fatores genéticos, mas reduz o risco. Para a gente finalizar, queria passar uma última palavra para a Carla. A gente falou muito da questão nutricional, né, da questão da alimentação em si, mas veganismo e vegetarianismo também tem a ver com outras opções, né, desse estilo de vida, como, por exemplo, consumir produtos que não sejam testados em animais, ter um consumo consciente também em relação a produtos de origem animal, não é, Carla? Não é só a alimentação. Não.
principalmente o veganismo, a dieta é só uma parte do processo, né? O veganismo ele vai trazer uma coisa importante dele é que ele vai tentar trazer para a vida do vegano, né, do indivíduo, uma exclusão do maior número de possíveis de consumo animal, seja através de medicamentos, de cosméticos, através de roupas, através de utensílios, através de empresas, até através de festividades. Então, é comum grupos veganos se colocarem contra rodeios, contra touradas, contra briga de galos e esses tipos de práticas que ferem a ética e a dignidade animal, né? Então, assim, aí é importante a gente pensar que a dieta ela é só uma parte do processo, embora muitas pessoas coloquem, né, como o ponto central. Tá certo. Carla, muito obrigada por estar aqui com a gente compartilhando a sua experiência, também falando um pouco dessa relação da sociedade, né, com a alimentação. Muito bom poder contar com você. Eu que agradeço, Camila. Obrigada, professora Cristiane. Muito obrigada também, professora, por todos os esclarecimentos. Acho que tirou várias dúvidas e destacou muito a importância de se pensar na alimentação, né? Não só fazer uma opção por ser moda ou por ser interessante, mas pensar no que a alimentação pode trazer de benefícios para a nossa saúde. Com certeza, é um assunto que a gente poderia continuar falando por muito tempo e a gente da Faculdade de Nutrição está à disposição, se os ouvintes que estão assistindo quiser entrar em contato, a gente também tem Instagram, tem os e-mails, é só entrar lá na página da FANUT, né, procura lá no Google e acessa a página, as redes sociais, a gente está à disposição da comunidade não acadêmica e acadêmica também. Obrigada, viu? Muito obrigada. Então, só para lembrar, se você quiser procurar FANUT, F-A-N-U-T, com T mudo, né? FANUT, procurar nas redes sociais, também site, você vai encontrar informações bem bacanas a respeito de alimentação. E no próximo bloco a gente muda de assunto. Traz informações sobre um edital que foi lançado pela FAPEG em parceria com o CNPq, para doutorandos e pós-doutorandos. Além disso, tem dicas de cursos oferecidos pelos colégios tecnológicos do estado de Goiás. Sai daí, a gente volta já já. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, lançou um edital para doutores e pós-doutores. Vamos saber mais informações sobre essa iniciativa agora. Com o objetivo de apoiar, incentivar pesquisadores aqui do Estado, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, lançaram um edital. Nós vamos explicar como funciona e como você pode se inscrever, claro. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio, alisados e uso óculos. E aqui ao meu lado está o Fritz Kasbaum, ele é gerente científico da FAPEG, é um homem branco, tem cabelos curtos e olhos castanho escuro. Tudo bem, Fritz? Seja bem-vindo aqui ao programa Mundo UFG. Tudo bem, Ana Clelma, como é que vai? É um prazer recebê-los aqui na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. O prazer é todo nosso. Começa explicando para a gente como que vai funcionar esse edital, quem que pode se inscrever. Esse edital, né, é um edital que foi publicado através da parceria entre a FAPEG e o Conselho Nacional, né, que é o CNPq. O objetivo principal do edital é promover a atração, né, e a fixação de jovens doutores nas diferentes instituições de ensino e pesquisa aqui do Estado de Goiás, mas também empresas, né? Quem é que pode submeter projetos, né, ou propostas em resposta a esse edital? São pesquisadores, né, doutores vinculados a ICTs aqui de Goiás. Quem são as ICTs? São as instituições de ensino e pesquisa que têm como missão, né, desenvolver a pesquisa básica ou também aplicada, e empresas que eventualmente também tenham no escopo, na sua missão, digamos assim, né, essa atribuição de desenvolver pesquisa. O proponente,
né, o pesquisador já fixado, já vinculado à ICT, ele convida, é como se ele convidasse um pesquisador que é um jovem doutor, né, com tempo de doutoramento de até 7 anos, e esse pesquisador ele vai perfazer, né, caso aprovado, o direito a uma bolsa, né, que pode ser uma bolsa de pós-doutorado júnior ou pós-doutorado empresarial, se o projeto for naturalmente executado em empresas. Certo. E pode ter também aí parceria entre doutores de diferentes instituições? Não só pode, como é desejável. O proponente, ele vai elaborar um projeto, dizer que o bolsista vai executar um plano de trabalho. E esse plano de trabalho, além do bolsista, ele pode agregar uma equipe de trabalho, né? E essa equipe pode ser composta por diferentes pesquisadores, inclusive de outras universidades, não necessariamente aqui do estado de Goiás, tá? O proponente tem que estar vinculado a uma instituição aqui de ensino e pesquisa do estado de Goiás. E o local de execução do projeto também tem que ser aqui no estado de Goiás, mais uma vez, uma ICT ou uma empresa. E a pergunta que não quer calar, como que faz para se inscrever? O proponente, né, o coordenador aí vinculado à ICT aqui do estado de Goiás, ele vai acessar a nossa página, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa, vai lá na aba do pesquisador, clica no link relacionado à nossa plataforma de submissão, que é o OPP, tá? Lá ele vai ter acesso a todas as chamadas que estão nesse momento abertas, né? E ele clica lá na chamada número 9 de 2022, que é o edital de apoio à fixação de jovens doutores. Clicando, ele vai preencher um formulário eletrônico e vai inserir alguns documentos, né, que são necessários para que a FAPEG possa avaliar e depois conduzir o processo de seleção e julgamento. O processo é relativamente bem simples. E Fritz, qual que é a importância da FAPEG para pesquisa científica aqui no estado de Goiás? A gente fala aqui, é muito gratificante, né, perceber que toda pesquisa do estado de Goiás passa pela FAPEG, né? A FAPEG tem como missão, né, alguns pilares. Um deles, por exemplo, é promover a qualificação de recursos humanos, desde a iniciação científica até o pós-doutorado, né? Não bastasse isso também, é importante frisar nesse edital, a Fundação ela vai conceder um auxílio financeiro para que o pesquisador, que vai perfazer a bolsa também, né, fornecida pelo CNPq, para que ele possa executar a pesquisa. Esse recurso é utilizado para aquisição de insumos, né, reagentes, ou seja, para poder custear a pesquisa. Então não bastasse essa importância da FAPEG relacionada à formação de recursos humanos, ela também fornece, né, auxílios financeiros para poder fomentar toda a pesquisa, né? Custeio da pesquisa, mobilidade, tem editais da FAPEG, por exemplo, que visam a internacionalização da pesquisa. Então, né, a FAPEG, ela de certa forma, está relacionada e fomenta ou apoia toda a pesquisa do estado de Goiás. Fritz Casbaum, muito obrigada, tá, por participar aqui com a gente. Eu falei certo seu nome, né? Falou, é isso mesmo. É isso mesmo, ele é gerente científico aqui da FAPEG e conversou com a gente. Só para reforçar, as inscrições podem ser feitas até o dia 4 de novembro. Acesse o site fapeg.go.gov.br e lá você tem todas as informações, como ele acabou de explicar aqui para a gente. Se inscreva. Conheça agora a empresa Júnior da UFG, que presta consultoria em estatística. Precisa de consultoria em estatística? A Status Júnior, empresa júnior do Instituto de Matemática e Estatística da UFG, oferece para você. A empresa presta suporte acadêmico, delineamento de experimentos e estatística descritiva. Além disso, elabora planos de amostragem, distribuição de frequência, tabelas de dupla entrada, base de dados e consistência de arquivos. A Status Júnior fica localizada no prédio do Instituto de Matemática e Estatística no campus Samambaia da UFG. Para saber mais, entre em contato pelo e-mail statusjrufg@gmail.com ou siga o Instagram @statusjrufg. Para encerrar o programa de hoje, a nossa agenda traz dicas sobre cursos oferecidos pelos colégios tecnológicos do estado de Goiás, os COTECs, e também sobre uma oficina de correção de redações. Olá, meu nome é Heloísa Marina e essa é mais uma Agenda UFG.
Aqui você fica sabendo de todos os serviços e eventos da universidade. Eu sou uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos castanhos e também uso óculos. Estou em um corredor dentro de um prédio da UFG. Vamos conferir então o que está rolando na universidade? E eu começo com uma dica especial. O Colégio Tecnológico de Cursos do Estado de Goiás está ofertando inscrição para cursos profissionalizantes, gratuitos, que podem ser realizadas na sua plataforma online. Lá, você pode encontrar cursos como a capacitação em informática básica ou o curso de formação em cabeleireiro, entre outros. Há cursos nas modalidades presencial, semipresencial e remota, com certificação e duração de 40 horas. Acesse a plataforma cotec.org.br para conferir os detalhes e se o curso de seu interesse está disponível para a sua região. Depois é só realizar a sua inscrição. E agora uma oportunidade para professores dos cursos de letras da educação superior e para estudantes de graduação e pós-graduação na área de letras. O Instituto Verbena está com inscrições abertas para uma oficina de correção de redação até dia 11 de novembro. O objetivo da oficina é promover um espaço de capacitação para procedimentos de correção das provas de redação dos concursos e processos seletivos realizados pelo Instituto Verbena UFG. As vagas são limitadas e o investimento é de R$ 120. Mais informações você encontra no site institutoverbenaufg.br. Por fim, está chegando o V-Workshop PPG Física, oferecido pelo Instituto de Física da UFG. O objetivo é socializar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas por mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em Física. A programação começa com diversas atividades, tais como a plenária presencial, a apresentação de pôsteres e o coffee break. Lembrando que o evento acontece no Anfiteatro IF1 e Laboratório de Mídias, dia 7 de novembro, de início às 9 da manhã e com duração até o fim da tarde. Mais informações você encontra no Instagram, @if_UFG. Não perca! E essa foi a agenda de hoje. Eu me despeço por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau! Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo UFG, é só buscar no canal da TV UFG lá no YouTube. A gente faz a transmissão ao vivo e deixa os episódios disponíveis para que você assista sempre que quiser. Já, se quiser fazer uma sugestão de pauta, de tema para a gente discutir aqui no Mundo UFG, é só entrar em contato pelo WhatsApp. O número é 62 99181 1406, 62 99181 1406. Você também pode baixar o aplicativo da TV UFG para assistir a programação ao vivo e também mandar a sua mensagem. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em aparelhos com modelo Android. Eu fico por aqui, mas amanhã estamos de volta, viu? Mesmo no feriado. 13h em ponto tem Mundo UFG. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até amanhã.